1808, um acontecimento muda profundamente a nossa história. A família real abandona Portugal e vem morar no Brasil, na época apenas uma colônia. Mas havia um motivo muito forte para isso. No início do século XIX, o imperador francês Napoleão Bonaparte quer dominar a Europa. A Inglaterra resiste e ele exige que os outros países bloqueiem o comércio com os ingleses. Portugal não sabe o que fazer. Se romper com a Inglaterra, perde seu maior parceiro econômico e vai à falência. Se não romper, é invadido pelos franceses. Na dúvida, o príncipe regente Dom João VI prefere não arriscar o pescoço, põe toda a sua corte em alguns navios e vai embora para o Brasil. A família real é um caso à parte. Dona Maria, a matriarca, era conhecida como a Rainha Louca e tinha surtos de alucinação em público. Já Carlota Joaquina, esposa de fachada de Dom João VI, não era exatamente um sinônimo de beleza. Mulher independente e política habilidosa, conspirava frequentemente contra o marido para assumir o trono. O Rio de Janeiro recebe a realeza com festa, mas os portugueses recém-chegados enfrentam problemas para se adaptar a uma cidade precária, sem nenhuma estrutura urbana. Por isso mesmo, várias pessoas são desalojadas de suas casas, que passam a abrigar os quase 12.000 membros da comitiva real. Milhares de empregos públicos são criados para sustentar toda essa gente, e a política do favorecimento vira uma prática, com os tradicionais rituais de beijamão de Dom João VI. O Brasil abre os portos para a Inglaterra, que, em troca, abre os cofres para o Brasil, alimentando a nossa eterna dívida externa. Mas o dinheiro em circulação também traz melhorias para o país, que, com o passar do tempo, deixa de ser colônia para se tornar um reino. O Rio de Janeiro ganha ares de cidade maravilhosa, com saneamento, ruas calçadas e edificações modernas. O comércio e a indústria se desenvolvem, o exército e a marinha são aparelhados e a educação e a cultura florescem, com a criação de escolas, teatro e biblioteca pública. Missões estrangeiras visitam o Brasil e artistas renomados se mudam para cá. Com a derrota de Napoleão, as coisas se acalmam em Portugal. Dom João VI é chamado de volta, mas deixa seu filho Dom Pedro I por aqui. Em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal, mas continua dependente dos empréstimos da Inglaterra, do sistema escravocrata e dos senhores de engenho. E o poder legislativo finalmente chega às nossas terras. A Câmara dos Deputados e o Senado são criados pela primeira Constituição brasileira, promulgada em 1824. Inicialmente elaborada por uma Assembleia Constituinte, ela tem uma história curiosa. O texto final não agradou o imperador Dom Pedro I, que, indignado, acabou com a Assembleia, prendeu e exilou alguns deputados e mandou escrever outra carta, inventando uma moda que seria imitada algumas vezes em nossa história.